Pesquisa operacional para finanças, montagem de 3 carteiras ótimas com 10 ações da Bolsa de Valores. Meu nome é Pedro, eu sou graduando do curso de Engenharia de Produção e estou sendo orientado pela professora Ana Carolina Neves Carnelossi. Para escolher um roteiro de entregas, um operador logístico ele deve levar em consideração muitas variáveis, dentre elas a distância, custos envolvendo a entrega e restrições do local de entrega. No mundo dos investimentos, isso também não é diferente. Dentre mais de uma centena de ações disponíveis para compra no mercado, quais que poderiam ser as melhores, quais que têm os melhores rendimentos, qual seria a composição ideal, quanto de cada uma dentro da nossa carteira. Atualmente, engenheiros de produção eles estão alocados dentro das organizações como gestores financeiros, que é o meu caso. Logo, um dos principais desafios desse engenheiro de produção é saber o que fazer com o capital, com o excedente de caixa, ou seja, o lucro da empresa. Um dos objetivos desse meu trabalho é a criação de uma metodologia para, então, montar uma carteira de investimento ótima com 3 diferentes perfis de risco. Para isso, o profissional da área pré-selecionou 10 ações da Bolsa de Valores, estabeleceu 3 cenários que são perfis de riscos, para fazer as simulações, conservador, moderado e agressivo, estabeleceu 4 restrições, sendo que a primeira, 100% do capital disponível deveria ser investido nos 3 cenários de perfil de risco propostos, estabelecimento de riscos máximos aceitáveis por cenário, foi analisado também a variação do preço das ações dentro de um determinado período, no caso foi de 2 de janeiro de 2020 a 30 de dezembro de 2020. Foi feito o cálculo do desvio padrão de cada ação dentro desse período, chegando a uma média desse desvio padrão de aproximadamente 2,3%. Esse valor ele serve de base para a carteira de perfil moderado. Para os demais perfis, o gestor resolveu aplicar uma variação de 13% para mais e para menos. Então, dessa forma, o risco da carteira agressiva assumido ele foi de 2,6%, e o risco assumido da carteira conservadora foi de 2%. Também foi determinado o limite percentual máximo em cada uma dessas carteiras para que fosse aplicado em cada uma das ações. Para diversificar, então, essas aplicações e mitigar os riscos, visto que a rentabilidade de uma ação ela sofre volatilidade, foi definido um máximo de 30% do capital disponível para ser alocado em cada uma dessas ações. Isso não significa que todas as ações serão alocadas dentro da carteira. O solver é que vai nos passar essa resposta. E também foi definida a restrição de não negatividade, para garantir que a gente não trabalhe com variáveis negativas no modelo elaborado. Um outro objetivo foi fazer a simulação dos dados levantados no modelo criado, identificando a otimização gerada. Para isso, os parâmetros baseados no modelo genérico de programação linear de Belfort e Fávaro foram utilizados. E são esses daqui. Nós temos, então, retorno da carteira, retorno futuro da ação, risco máximo assumido, que nós já falamos como foi definido, o máximo permitido por ação, que pode variar de 0 a 30, mas não vai ser negativo, e nem vai passar de 30, o desvio padrão, que foi calculado por ação dentro de um período, e o desvio padrão, o risco máximo ou risco médio da carteira. A função objetivo, como nós queremos saber o máximo de retorno que a gente pode ter com essas ações foram avaliadas e os seus respectivos desvios padrão estão aqui, e são 10 porque nós estamos trabalhando com até 10 ações pré-selecionadas. E esse trabalho foi feito e foi selecionado esse tema porque existem poucas informações sobre isso no mercado e toda empresa hoje precisa aplicar os seus recursos excedentes. A poupança não nos oferece risco, não nos oferece ganhos reais, juros reais, a inflação está corroendo esse nosso dinheiro ao longo do tempo, esse valor ao longo do tempo, então é necessário talvez buscar saídas aí na renda variável e existe pouca ou quase nenhuma informação sobre esse assunto
disponível até de forma gratuita. E quando existe, nos parece que talvez feito de propósito, mas se passa uma certa dificuldade. Talvez eles pintem um assunto um pouco mais complicado do que ele realmente é. E para isso, nada melhor do que a pesquisa operacional, que oferece uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa fazer, então, a análise e resolução do problema da carteira de investimento. Lembrando que a pesquisa operacional ela também é utilizada na indústria alimentícia para misturas, receitas, farmacêutica, para a indústria civil, misturas aí de cimento, concreto, enfim, para a indústria, para a logística e também para a gestão financeira, entre outras situações. E esse modelo matemático desenvolvido ele pode ser aplicado na gestão financeira das organizações. É uma ferramenta de uso real para o dia a dia, basta apenas fazer a adaptação dela para o cenário, para a necessidade de cada uma das empresas. Bom, vamos aos resultados obtidos. Para o cenário conservador, nós fizemos as simulações no Solver, montamos esta tabela. Estas duas primeiras linhas são comuns para todos os cenários. Aqui nós teremos a rentabilidade que foi observada em cada uma dessas ações dentro do período de 2020 avaliado. Veja que algumas apresentaram rentabilidade negativa, ou seja, quem comprou o papel no começo de 2020, se vendesse no último dia do período avaliado, teria perdido dinheiro, ao passo que aqui nesse outro papel teria ganhado dinheiro. Então, a gente vai ter aqui no final das contas papéis que ganham e papéis que perdem, e você vai ter um resultado final. Temos o cálculo do desvio padrão, então, para cada um desses papéis ao longo desse período avaliado. Aqui nós temos a garantia de que 100% do capital está sendo investido. Uma restrição, então, que nós aplicamos de até 30% do capital disponível por papel. Não significa que todos os papéis estarão dentro dessa carteira. E o risco, que é pertinente ao cenário conservador, que nós determinamos que é de 2%. Então, aqui saiu a composição ótima. 30% de Atom, 9,5% de Eucatex, 0,49% de Via Varejo, 30% de Taesa, 30% de Usiminas. E é isso. Se você fizer o somatório desses valores, 30%, 9,5%, 0,49%, 30% e 30%, você vai chegar no 100%, que é a garantia de que 100% do seu capital foi investido. Ações ficaram de fora, né? Por exemplo, Sanepar, Banco do Brasil, e o resultado dessa carteira aqui é de 45,5% dentro do período avaliado. Por que essas ações tiveram rendimentos negativos? Porque nós tivemos a pandemia e isso impactou de forma expressiva para baixo, né, algumas empresas. Cenário moderado é a mesma tabela, essas linhas são as mesmas. O que muda? O perfil de risco que é aceitável pelo gestor de financeiro, de 2,3, e a composição aqui também já mudou. Mas se você somar os valores aqui, você vai ter 100% do seu capital investido. E agora o retorno é um pouquinho maior, dado que o teu risco aceitável também é um pouquinho maior. Agora nós temos 50,3. E por último, no cenário agressivo, nós temos um maior retorno, que é de 53,5, porque também nós temos um maior risco aqui aceitável. E aqui nós temos um compilado, então, para os três cenários dos retornos, e a gente consegue fazer uma comparação, e o profissional da área pode escolher aqui um destes três cenários para poder trabalhar. Aqui nós temos uma comparação dos papéis que foram alocados nos três cenários e o percentual de distribuição dos mesmos. Perceba que algumas ações ficaram de fora e nós já vamos falar sobre isso. Nós temos as ações foram selecionadas comuns aqui para os três perfis, Atom, Eucatex, Taesa, Via Varejo e Usiminas. E a partir desse gráfico, nós podemos notar que 5 papéis, como eu já disse, ficaram de fora, tá? Nós já vamos comentar sobre isso. Antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre rendimento e desvio padrão. Então, eu trouxe aqui a tabela comparando rendimento em azul, desvio padrão aqui em rosa, dos 10 papéis selecionados. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Principalmente avaliando aqui a relação desvio padrão e rendimentos. Nós percebemos que esses 5 papéis aqui ficaram de fora das recomendações do Solver.
Para a Sanepar, Banco do Brasil, Ambev e Itasa, o rendimento no período avaliado ele foi negativo. Portanto, o Solver não recomenda investimento. Já para a VEG, ação que apresentou maior rendimento entre as demais, o desvio padrão também foi o maior. Portanto, mesmo dentro do cenário agressivo, onde havia disposição para correr risco de 2,6%, ela não foi listada pelo Solver. Talvez se o gestor financeiro aumentar a restrição de 2,6% para algo aqui em torno de 12%, esse papel ele passe a ser considerado pelo Solver. Já para as outras ações que foram recomendadas pelo Solver, Atom, Eucatex, Via Varejo, Taesa e Usiminas, nós notamos que a Atom e a Usiminas foram a segunda e a terceira as melhores colocadas em questão de rendimento, tá? E elas foram recomendadas nos 3 cenários pelo Solver, com limite máximo de 30%. O fato se deu pelo alto rendimento, como nós podemos ver aqui, e pelo baixo desvio padrão avaliados dentro dos períodos, tá? Já para o Eucatex, notou-se que o Solver recomendou o papel apenas no cenário conservador e moderado. Contudo, não é interessante investir em Eucatex, porque esse papel ele tem um rendimento negativo dentro do período avaliado. Então, Eucatex vai ser descartado. Já para a Taesa, notou-se que o Solver recomenda o ativo com máxima distribuição de 30% nos cenários conservador e moderado, e apenas 15% para o cenário agressivo. E isso acontece porque o papel tinha uma baixa relação, né, entre seu retorno e seu desvio padrão, como a gente consegue ver aqui no gráfico, sendo ideal para perfil conservador e moderado, mas não tão ideal para perfis mais agressivos, onde o risco e retorno esperados eles têm que ser proporcionais. E, finalmente, para a Via Varejo, o Solver ele aumenta gradativamente a participação do papel nas carteiras conforme o risco aumenta. Né? O fato se deu pela alta relação entre o retorno e o desvio padrão. Portanto, o papel ele é bem característico para perfis mais agressivos, onde o gestor aceita correr mais riscos com promessas de maiores retornos também. Bom, sobre o modelo, ele pode ser reaplicado no futuro com outras ações e ainda é possível alterar as restrições do mesmo. Então, é uma ferramenta que serve para qualquer ano, qualquer período, basta você fazer as alterações ali manuais sobre elas. Tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço.